sejam todos bem-vindos, pronto, já são todos habituais. Então, nesta reunião, tertúlia, palestra, vamos fazer uma coisa que nós vamos, eu e o professor Luís Resina, iremos fazer no dia 17 de janeiro, mais aprofundado, que é uma análise dos trânsitos desde esta lua nova, desta lua cheia de Capricórnio até, basicamente, até ao solstício. Portanto, vai ser radicalmente transformador para todo o planeta, digo já. É o mínimo que eu posso dizer. Radicalmente transformador. E não quero estar a parafrasear a Maria Flávia, mas ela teve um instante de gênio quando disse a astrologia é escrita de Deus. Portanto, os físicos quânticos, claramente, que é a ciência de ponta, dizem-nos que o universo é autoconsciente. E já desde os anos 30, e mesmo agora, existem grupos só de trabalho e de meditação baseados claramente só na física quântica, que o universo é autoconsciente, desde o Max Planck ao Erwin Schrödinger, passando sobre todos. Então, o universo é autoconsciente, portanto, é consciência que está na base da própria matéria, ao contrário do que nos querem fazer crer os sentidos. Nós pensamos que esta janela que está à minha frente aqui é real, mas não é. Mas nós não sabemos como é que basicamente se expressa essa autoconsciência cósmica, mas sabemos através da astrologia. A astrologia é a manifestação, uma linguagem cósmica, sistémica, simbólica, no qual essa consciência cósmica se manifesta. E o que nós temos acesso, isto é um tesouro dos deuses, é que desde esta lua cheia de Capricórnio até ao solstício, ou seja, os trânsitos vão indicar claramente propostas de transformação global a nível mundial. Desde a entrada de o ingresso do primeiro a ingressar em Carneiro é Neptuno, o segundo é Saturno, a conjunção vai se dar a 20 de fevereiro e que o Mário tentou explicar, mas ou não deixar ou não entenderam, é que essa conjunção dá-se nos céus, dá-se no dia 20 de fevereiro às 16 horas e 53 minutos e ela ocorre no ponto 0, ponto 54 do nosso mapa. Portanto, o que é que essa conjunção dá? E vamos começar primeiro por aqui. Essa conjunção, eu dei-me ao trabalho de ver isso. Há um site é um site que é claramente que é grátis, que é este, astro.psic. Eu gosto assim. Uhum. Dei-me ao trabalho de ver e dei-me ao trabalho de ver. Agora é para vocês utilizarem a vossa intuição. Porque a astrologia não é só uma linguagem técnica que, e a Maria Virgínia que diga, ela já está há muitos anos nisso, nós, é a intuição. Então vão a este site, que é grátis, pode ser colocado para português, ele agora está em inglês, eu agora tinha que estar aqui à procura, pode ser feita uma conta pessoal, e vão aqui aos Aspect Search Engine, ok? Ou seja, é o motor dos aspectos. E então, o que é que quer dizer? Epá, já estou aqui a fazer isto. Ponham de um lado Saturno, ok? Aqui vamos ver Saturno. Do outro lado, isto é uma conjunção. Ponham Neptuno e ponham aqui, de facto, o signo que é em Carneiro. Ponham Áries. O resto deixam estar tudo e ponham aqui
desde o ano zero da cristandade, desde janeiro, o ano zero da cristandade até 2100. E agora reparem o resultado que vai dar. Houve apenas 5 conjunções Saturno-Neptuno em Carneiro em 2000 anos. Mas o mais incrível, e eu não conheço nenhum, era preciso um astrólogo com conhecimentos técnicos ou programas técnicos, o único, há dezenas de milhares de anos que isto não acontece no grau zero. O grau zero potencia toda a capacidade do signo. Portanto, em 20 de fevereiro, às 16 horas e 53, no grau zero, reparem, houve só 5 conjunções em Carneiro, e no grau zero esta dá-se. E reparem que o que é que acontece? Acontece que Neptuno tem a ver com o princípio da transcendência. O Neptuno liga-nos ao divino, liga-nos à transcendência, à vida una, ao plano espiritual. O Neptuno em Carneiro, o que é que vai propor? O Neptuno em Carneiro vai propor que toda a impulsividade, toda a iniciativa seja utilizada para o autoconhecimento e para tudo o que é do domínio espiritual. E o Saturno, como vocês sabem, está em queda em Carneiro, portanto o Saturno está exaltado em Balança, no signo oposto está em queda, o Saturno tem a dignidade em Capricórnio e também está em detrimento em Câncer. Significa o quê? Significa que o Marte vai ser controlado para que, em vez de serem lutas, em guerras, em países uns contra os outros, em competição, fama, sucesso, para o plexo solar, o Saturno vai obrigar, entre aspas, que aquele Marte seja utilizado nisso e que essa transcendência, essa espiritualidade venha à Terra. Portanto, esta conjunção só por si vai inaugurar um paradigma, mas completamente diferente. Isto não é mais uma conjunção Saturno-Urano, Saturno-Neptuno, porque ela dá-se 36 em 36 anos. E adivinhem, a última deu-se em 1989, que toda a gente aqui é versada em história. Em 1989, digam-me lá o que é que aconteceu. A queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim. Então vamos pôr aqui, reparem, eu vou pôr as conjunções que houve desde 1900 com Saturno-Neptuno. Vou pôr qualquer isto é complicado. E reparem o que é que nós temos. Temos de cerca de 35, 37 anos, houve 1, 2, 3, 4, 5, mas houve 3. Claramente o Neptuno tem a ver com a dissolução das estruturas, o Saturno estava lá, e o que aconteceu foi em 89 deu-se a queda do mundo de Berlim, significa a dissolução de o mundo dividido em dois, diria pelo comunismo e pelo capitalismo em termos económicos, ou pelo OTAN, ou seja, pela NATO e pelo Pacto de Varsóvia, mas também foi mais ou menos por essa altura que se deu a queda da União Soviética. E reparem, 89 para 26 dá quanto? 36. Basicamente dá aquilo que são 36 anos, não é? Os 36 anos. 36 anos e agora está-se no grau zero, que é única há não sei quantos milhares de anos isto não acontece. Portanto, nós estamos na iminência da mudança de um grande paradigma social. Portanto, Neptuno é um planeta transpessoal, Saturno é o último dos pessoais e eu não estou a exagerar, há pessoas que digam que eu exagero, mas não estou a exagerar, isto é, estamos em inglês diz threshold, estamos no limiar, na edge, de uma grande transformação social. Mas isto só não chega. Se nós virmos o mapa da última lua cheia, o que é que vai acontecer? O que é que aconteceu, que vocês ouviram? Espero que não estejam presos, basicamente, às cadeias de televisão todas, ouvir as notícias de hora a hora, de meia hora em meia hora. O que aconteceu foi o seguinte: vamos aqui ao mapa da lua nova, ou da lua cheia. O que aconteceu no dia 3
A Tina já cá está, ela não me deixa mentir. Então, reparem que nesta lua nova, nesta lua cheia, reparem como isto é tudo, à medida que a pessoa sabe mais da astrologia, fica incrível, é incrível. Reparem, o Sol está entre quê? Está entre Marte, que tem a ver com a guerra, com a belicosidade, com a iniciativa no plano físico, com a sexualidade masculina, tem a ver com tudo isso. O Sol está dividido entre Vênus, em Capricórnio, que são os valores e, de facto, a tensão e a guerra. A Lua está em Câncer, ou seja, tem a ver com imaturidades. A Lua está no seu signo em Câncer, mas está em conjunção com Júpiter, que está exaltado e que vai amplificar os nacionalismos, tudo isso, e que também vai dar um sentido maior a tudo isto. O Sol está dividido. Portanto, o Sol em Capricórnio quer a responsabilidade, quer, quer de facto que a energia do eu se aplique em acrescentar à sociedade coisas que vão enriquecer, dar mais sabedoria a todos, às massas, mas repara que o Júpiter vai amplificar esta Lua. A Lua tem a ver com as inseguranças, tem a ver com a maturidade, tem a ver com dependências. Júpiter em Câncer está oposto a isto, vai amplificar, dar força e vai também amplificar estas inseguranças. E qual é que foi o discurso? Foi, fizemos A, B, C, D, E, nem que seja cirúrgico, não estamos aqui a criticar, de modo nenhum, só Deus sabe, e as suas próprias consciências fizeram bem ou mal, mas todo o discurso do Trump foi em torno das defesas dos Estados Unidos, não é? Cá está a Lua, conjunta a Júpiter e dá o excesso de nacionalismo. A conjunção Saturno-Neptuno está aqui nos últimos graus de peixe. E reparem, já desde a Lua, desde o equinócio de 2025, a AIHT, da qual eu e o professor Luís Resina fazemos parte, ele é presidente, eu sou vice-presidente, fundámos os dois, vimos alertar, de facto, que vai haver grandes mudanças e vocês sabem pelos ciclos hindus que a Kali Yuga, ou seja, a idade que não é preciso dizer, que é uma idade claramente das trevas espirituais, a Kali Yuga findou e que vai haver agora um período. Portanto, nós estamos no linear de uma grande transformação planetária. Portanto, o Saturno-Neptuno está em quadratura a este Mercúrio, quer dizer que as notícias claramente não são fidedignas. O Saturno-Neptuno, o Neptuno em peixe está a apontar para uma espiritualidade que já vem de há 2000 anos, eventualmente a da Igreja Católica. O Saturno está lá a pedir para limpar esses remanescentes. Estamos na transição de uma era zodiacal a um nível mais amplo do grande ciclo, diria, o grande ano celeste de 26 mil anos de peixe. Então estamos aqui a limpar os últimos, como se diz aí, os últimos cestos, não é, da vindima. Então aqui este Saturno em peixe está a pedir claramente a separação dos sentimentos que nos podem unir uns aos outros daqueles que nos confundem. Portanto, isto pode dar, por um lado, o caos social, e reparem que o Mercúrio está aqui em Capricórnio, portanto, as notícias, de facto, com aquela operação militar, instalou-se logo um pequeno caos. E o Quiron está aqui, de facto, em Carneiro, está aqui a pedir que é uma ferida da humanidade. Como é que nós utilizamos a nossa iniciativa? Utilizamos para, ao nível do plexo solar, para inflamarmos o nosso ego pessoal, para combatermos os outros, para sermos os melhores, os maiores, os únicos, os países, é a guerra, a belicosidade, ou utilizamos isto para, reparem, Carneiro é o primeiro signo do zodíaco, que tem a ver com a Páscoa. A Páscoa é sempre marcada, a Igreja Católica, eles sabem da astrologia, mas não dizem. O calendário da Páscoa é marcado com a primeira lua cheia de Carneiro, só uma, não é? Ou pode haver eventualmente duas. E o Quiron aqui em Carneiro de facto, é uma incapacidade, é uma ferida que a humanidade tem de utilizar este mar de forma pacífica, para o autoconhecimento e para a autoevolução espiritual. Portanto, estamos todos nesse impasse. Mas o que é mais incrível é que, se vocês tiverem atenção ao mapa dos Estados Unidos, aquele que foi fundado em 1776,
lá em Filadélfia, com, sei lá, com Benjamin Franklin, mas não sei quanto, isso, a Constituição, o Sol dos Estados Unidos está conjunto aqui a esta Lua. Portanto, o Sol absorveu, os Estados Unidos têm o Sol em Câncer, tem o ascendente Sagitário, se eu não estou em erro, e tem o Sol em quadratura Saturno em Balança, as incorretas relações humanas. E o Saturno está oposto ao Quirón. E agora? Portanto, ou seja, bastava os dirigentes dos Estados Unidos e dos outros países verem uma aula do G5 para agirem de maneira diferente. O Mário tem que convidar toda a comitiva do Trump e dos outros países, não é só ele. Não estamos a criticar, também da China, da Rússia e tudo, virem uma aula com tradução para inglês, chinês e russo, e eles já não faziam os separados todos que fazem. Estão todos metidos no mesmo barco. Portanto, reparem que é isso. Mas não vamos ficar só por aqui. No dia 18, e vamos agora por uma sequência absolutamente incrível de eventos. No dia 18, o que é que vai acontecer? Vamos aqui, este programa é muito interessante porque dá-nos tudo isso. É o Janos, é o Luís Resina que o traz para Portugal. E vamos então por sequência. Então tivemos no dia 3 de... Ora bem... Não. Vamos pôr uma data mais... Vamos pôr aqui 3 de janeiro. A seguir a 3 de janeiro vem uma lua nova. A última lua nova de Capricórnio. E reparem qual é o mapa. Lua nova, praticamente no último grau. E o que é que nós temos? Temos Plutão conjunto a Vênus e Aquário. O Marte está em Capricórnio, o Mercúrio está conjunto ao Sol, o Marte está conjunto ao Sol. Sim, temos uma bomba de afirmação, ou seja, uma nova semente social, porque há pessoas que não entendem, mas já no tempo da Maria Flávia, uma vez perguntei-lhe porque é que as luas novas do signo que vêm antes, e ela disse-me que é preciso ficar alguma semente ou alguma memória para, de facto, que isto seja assim. Mas a sequência das luas novas, luas cheias e tudo mantém-se, mas há, há uns anos para cá, as luas novas dos signos são depois das luas cheias, por incrível que isso pareça. Então, é preciso, reparem, temos a lua nova dá-se no grau 28, 43, nós temos Mercúrio conjunto ao Sol, praticamente grau por grau, Casimi, e temos Marte também. Reparem, isto é uma bomba de afirmação social. E onde é que está o Saturno? O Saturno está aqui conjunto, mas desta vez está a fazer um sextil. Quer dizer que isto é ótimo, porque embora esteja aqui, há um sextil, pode haver em um determinado grau de caos, mas isto é uma bomba de afirmação. E o mal, entre aspas, a única coisa é este Plutão conjunto a Vênus. Um Plutão conjunto a Vênus em Aquário, tem a ver com o conjunto de ideias no coletivo Plutão, como vocês já sabem, ou se não sabem, podem estudar isso. O Plutão, ao transitar um determinado signo, traz à superfície tudo aquilo que está inconsciente e oculto. Portanto, Plutão conjunto a Vênus, em termos Aquário, tem a ver com ideologias, tem a ver com processos de grupo, e hoje em dia é raro o grupo que as pessoas funcionam para o bem grupal, não quer dizer bem comum, quer dizer bem grupal, mas é raro. Só os aquarianos é que entendem isto, como é que eu posso funcionar para que seja para bem de todos. Só os aquarianos é que têm essa visão interna. O Plutão está conjunto a Vênus, quer dizer que vai trazer à superfície todos os falsos valores a nível, ou seja, o lado negro de... Não é Aquário, porque o signo em si é puro, mas é o lado negro do inconsciente coletivo humano que não permite que a energia grupal se manifeste. Portanto, isto vai ser uma bomba de afirmação, mas a nível social, mas este sextil com Saturno-Neptuno e este Trino-Urano, isto é a figura do século, André Barbeau, um grande astrólogo, que as pessoas não sabem, mas ele
foi para os outros planos mais ou menos uns dias depois da Maria Flávia, o que é incrível. O que é incrível. Então, reparem, está aqui formada. Esta é uma boa figura de integração de toda aquela energia que ficou espalhada na Lua cheia. O Júpiter está aqui sem aspectos, em Câncer, isto pode induzir aos nacionalismos, está aqui retrógrado, não faz aspectos. Portanto, isto à partida é ótimo para quem fizer meditação neste dia, ou seja, grupal. O Mário deve convocar os G5 em peso para irem todos aí fazer meditação para que o planeta, ou seja, a energia de Capricórnio, as instituições fiquem, e a toda a geopolítica, estratégia internacional, tudo isso fique mais consolidado depois daquele abanão que teve nesta lua cheia. Portanto, esta é uma ótima, é ótima, ou seja, em termos de integração. Portanto, aqui é uma semente de uma nova sociedade que está prestes a nascer. Mas, nós estamos no dia 18, não é? Ora, vamos ao ingresso de Saturno em Carneiro. Deus. Não. Luna fez. Não é Luna fez. Saturno. Vai ser no dia 14 de fevereiro. E então este mapa, reparem, o ingresso de um elemento chama-se em termos astrológicos o ingresso, ou seja, o Sol pode ingressar num signo, um planeta pode ingressar, dá a tónica que vai caracterizar o trânsito desse signo ao longo do tempo, neste caso são 2 anos. Reparem, o Saturno ingressa em Carneiro, afinal o Neptuno vai antes, e já se praticamente a conjunção, ele ingressa no dia 14, a conjunção dá-se no dia 20, e então o que é que isto dá? Reparem, o Sol está em Aquário, o Plutão está, não está conjunto, mas Marte está em Aquário, Júpiter está, o Plutão também está em Aquário, mas temos o Júpiter oposto à Lua. O que é que isto quer dizer? E há aqui uma quadratura ou seja, do Sol a Urano. Portanto, quer dizer o quê? Uma quadratura do Sol a Urano, como vocês sabem, é que pode dar origem a coisas bruscas, intempestivas. O Urano está, desde 2018, e não me lembro da Maria Flávia falar disso, está a pedir a toda a humanidade que integre novos valores no contato com a matéria, ao nível do dinheiro, ao nível do contato com a natureza e ao nível, ou seja, de todas as situações sociais. Portanto, Urano está desde 2018. O Sol está em Aquário, quadratura ao seu próprio regente, uma quadratura fixa, e isto quer dizer que, no fundo, o Saturno entra conjunto no dia 20 e há dificuldades de integração, de facto, dos valores para toda a sociedade. O Júpiter está em Câncer, oposto à Lua em Capricórnio. O que é uma Lua em Capricórnio? Uma Lua em Capricórnio está em queda, quer dizer que quem tem Lua em Capricórnio no mapa tem muita dificuldade de expressar as emoções. E o Júpiter está em Câncer, regido pelaquela própria Lua, quer dizer que, das duas, uma, ou as pessoas procuram mais profundamente, sem ser as referências sociais, portanto, em vez de eu estar à espera da segurança, que as notícias digam que o Trump, que o Xiaoping, que o Putin vão todos meditar, dar as mãos e patrocinar a educação no mundo, isso é pouco provável. Não quer dizer que não aconteça, mas é pouco provável. Eu tenho que procurar mais profundamente na energia da alma. Até porque o Sol está em Aquário, está em quadratura ao próprio Urano, que rege aquele Sol, portanto, há aqui um momento de tensão na procura de valores que este Saturno-Neptuno propõe. Portanto, das duas, uma, ou as pessoas vão equipadas com a conjunção de Saturno-Neptuno que pede a toda a humanidade, e o que o
Mário estava a explicar, é que no ponto onde calhar no nosso mapa, no grau zero, é a proposta que o Saturno-Neptuno traz. Por exemplo, no meu caso, calha na casa 3, que a casa 3 é a casa da comunicação. Eu sou professor, tanto do ensino secundário como da astrologia e teosofia. O Saturno-Neptuno pede, de facto, que haja uma maior cuidado, ou a comunicação seja direcionada para a área espiritual, que já é, mas se calhar vai ter que ser ainda mais. Ou se calhar não, vai ter que ser direcionada ainda mais, e o Neptuno pede que seja de uma maneira mais, diria, ampla, abrangente, sensível. Portanto, reparem, vocês podem depois, podemos ver um exemplo ou dois para procurar no mapa. É interessante que desde o dia 8 de agosto da lua cheia, formou-se um papagaio, um kite. As figuras em astrologia são muito importantes. São fatores sistémicos, fatores, diria, espirituais. Há um livrinho que o Mário ainda não tem, nem a biblioteca tem, mas eu talvez possa oferecer, que eu tenho 2 exemplares. Um deles foi oferecido para Maria Flávia, que é de Leila Rael, e do Dane Rudyard, que é An Astrologic Approach. An Astrologic Approach, só em inglês. É das... Ai, eu já trago o livro para vocês verem. Reparem, há um papagaio que aqui se forma, e qual é a ponta do papagaio que é a solução? É o Júpiter em Câncer. O Júpiter está exaltado em Câncer, quer dizer que os valores encontram-se na memória da nossa alma. Ou seja, nós não podemos procurar nas referências externas a chamada Matrix. Isto é uma mesma Matrix. Portanto, as notícias estão todas vendidas a poderes ocultos, ou seja o que for, menos à verdade. Portanto, Júpiter vai ter que procurar mais profundo, até porque há aqui tensões sociais. Portanto, as pessoas têm dificuldade em encontrar valores, ou seja, se eu sou agricultor, exploro os animais, exploro a terra, mas eu respeito a terra. A terra e a natureza é um valor, não é? E eu respeito as outras pessoas. O dinheiro que eu tenho, se eu sou patrão, é distribuído, ou o dinheiro que eu tenho, por exemplo, é mal gasto por mim. E eu estou em contato com a natureza, eu respeito os animais, são tudo questões que o Urano aqui em Touro está a pedir. Em quadratura ao próprio Sol, que está em Aquário, o Sol em Aquário, o que é que pede? Pede que o meu foco, do meu ego, do meu centro, seja uma unidade grupal. E nós fazemos isso? Não. Portanto, a solução, de facto, está. Este mapa, de facto, não é mau, tem aqui uma tensão, esta quadratura é valente, o Sol em quadratura ao Urano, é uma quadratura fixa, o que é que isto pode dar? Na prática, se as pessoas não encontrarem valores e não tiverem equipados com os ensinamentos espirituais, todas as grandes tradições, ou da teosofia da ciência esotérica, que eu tenho 3 anos na minha escola, a coisa pode ser complicada. Pode haver algo que, de repentino, que surge por incapacidade das pessoas de encontrarem valores. Portanto, sempre que a pessoa se decide pela guerra, quer dizer que não encontrou valores. Porque todos os seres humanos são irmãos espirituais, quer sejam chineses, americanos, de Alcavidez de cima, de Alcavidez de baixo, de Navente, Samora Correia, de Cascais, que caem mais perto da tua morada, Mário. Pronto. Rosa. Pronto, Rosa, são todos irmãos espirituais, todos. Portanto, sempre que nos viramos para a guerra, não encontramos o caminho certo. Infelizmente, a humanidade não sabe de princípios espirituais, vira-se para a guerra e acontecem doenças. É um meio, infelizmente, de evolução espiritual. Então, vamos continuar com o próprio mapa. Depois façam as perguntas, senão eu perco a sequência, não é? No final eu vou dar um bom tempo para fazer. Não sei se a Susana quer, foi por acaso ou não, mas deixo para o final que eu já ponho. Então, o próximo mapa, devia ser primeiro do que este, é o ingresso de Neptuno em Carneiro. Não é só 140 e tal anos que ele demora a dar a volta, ou 162, ou seja o que for,
Isto é um ingresso acompanhado do... Vai ser a 26 de janeiro, antes do Saturno. E reparem, este mapa é uma bomba total. Neptuno ingressa no grau 0, Saturno ainda está em peixe, e repara o que é que tem em Aquário. Sol conjunta Plutão e Marte. E Mercúrio. E a Vênus. Desde o grau 2 até o grau 10 há um cluster. E o Sol conjunto a Plutão e Marte é uma bomba total, mas total, de levantar todos os conteúdos do inconsciente coletivo. Ora bem, como vocês têm toda experiência, nós temos um inconsciente pessoal, de um lado sombra, e há um coletivo. Portanto, se nós, sei lá, se eu quero, por exemplo, deixar de fumar, o meu inconsciente pessoal, eu até tenho vontade, deixo uns dias, mas depois, tumba, fumo 30 cigarros num dia. Ou então, se eu quero deixar de beber cerveja, então eu deixo de beber, tumba. Então, reparem, Plutão, o Sol e Marte, todos aqui, de facto, em Aquário, isto é uma bomba de. Ou seja, num sentido absoluto é bom, mas tudo o que está oculto no inconsciente coletivo em Aquário, qual é o propósito do Sol em Aquário? É ver que há um plano coletivo, mas não é um plano meramente ideológico, do qual as pessoas, cada um não é livre, é um plano espiritual, cada um é livre e cada um, utilizando a sua criatividade, contribui para todos. Isso é que é o plano aquariano. Por exemplo, se um grupo for verdadeiramente aquariano, que hoje sim está a caminho de ser um grupo aquariano, todos têm a ver com o bem comum, ou bem diria grupal, que já ninguém fuma, ninguém come carne, nem, nem essas coisas todas. No fundo, ou mesmo comem menos, mas estão todos interessados no bem uns dos outros. Isso é aquário. Ora, se o lado sombra de aquário pode ser a tecnologia manipuladora, pode ser a AI, ou IA, melhor dito, pode ser utilizar, diria, as redes hoje em dia virtuais para manipulação, o Plutão, Marte, o Sol, pode trazer tudo isso à superfície com o Mercúrio. E ainda está cá a Vênus. Pare, o próprio Marte está em Aquário. O que é o Marte em Aquário? É a iniciativa estar utilizada para o grupo. Portanto, este é um mapa, reparem, potencialmente de a palavra que me ocorre melhor em português é irromper. Irromper, de explodir, de, sei lá, não se pode. Eu digo, na astrologia humanista e transpessoal, a previsão é uma tentação. Portanto, o que nós pomos aqui, o que está aqui, a proposta é trazer tudo à superfície que não presta. Isto é de uma maneira abrupta, porque o Plutão está conjunto a Marte, está conjunto ao Sol, e este Mercúrio, este Neptuno está a propor uma oitava absolutamente incrível que a pessoa tem que utilizar isto. Mas para isto tem que haver uma grande limpeza. O Saturno ainda está em peixe, nos últimos graus. Portanto, este é um mapa potencial lavagem, diria, do inconsciente coletivo. Agora, podem romper coisas absolutamente incríveis, grandes febres coletivas, não encontro outros nomes. A palavra que me ocorre melhor é francês, que é éclater, é traduzir, éclater, portanto, é irromper, explodir, ou seja, trazer à tona, trazer à superfície, não sei como é que se diz, é isso que me ocorre. Portanto, Plutão conjunto a Marte, os dois regentes de Escorpião conjunto ao Sol, é uma bomba total com aquele Neptuno de facto, em Carneiro, a pedir que o Marte seja utilizado numa oitava superior. O Kiranin está aqui, a Lua aqui pouco importa, mas há uma quadratura ainda de quê? Há uma quadratura. Urano está em quadratura aqui. Está em quadratura a nada. Portanto, a Lua é que está em quadratura ao Sol. Portanto, repara, um quarto crescente de uma Lua quadratura ao Sol é um processo que se vai iniciar. Portanto, temos aqui, de facto, já
Este mapa é valente no sentido de pôr o inconsciente coletivo. Portanto, estamos num processo de transformação total da sociedade. A sociedade tal como a conhecemos não vai ficar. É claro que há muita inércia, nós já sabemos que os saturninos, ou a sociedade é saturnínica, as massas querem segurança, mas com estes mapas não vai possibilidade das coisas voltaram às finanças, tudo vai haver transformações radicais. Mas a coisa ainda não acabou. Nem acabava, porque isto é. Alguém me perguntou na aula passada se o mapa da Lua Nova é válido ou mês. Numa astrologia, diria, humanista e transpessoal, tudo é sequência do movimento. Eu encontro o exemplo de os atletas dos 110 metros barreiras. Nas mulheres é nos 100 metros. Se eu salto mal a primeira barreira, comprometo logo as restantes. Posso cair e acaba-se a corrida, ou então a corrida não é feita no tempo regulamentar, ou atrasa a corrida, ou então tenho que encurtar. Portanto, isto é tudo um processo dinâmico. E este processo dinâmico tem a ver com tudo, não é? Então, o mapa a seguir então é a célebre conjunção, como a Mari estava a falar, que já podemos ver num ou dois casos, não sei que as aulas hoje vai acabar, mas de facto é absolutamente incrível. Eu não tenho outras palavras para dizer o potencial de transformação ao nível da humanidade e das consciências coletivas. Portanto, vamos então para a conjunção de Saturno-Neptuno, que irá acontecer no dia 20 de. Ora, Saturno. 14. Qual? Epá, sinceramente. Ora bem, então, este programa há coisas. Bora fazer outra vez o mapa. Portanto, temos a. Já está aqui. Então, reparem, a conjunção dá-se no dia 20 de fevereiro de 2026 às 16h53. 14, O que é Pedro. que temos? O Sol está em paz, praticamente a conjunta à cabeça do dragão. Temos Mercúrio, temos Marte, mas o Sol novamente está em quadratura ao Urano. Portanto, o Neptuno está em Carneiro, o Sol está em Peixe, a pedir de facto que esta dimensão da consciência seja utilizada no Marte, mas o próprio Marte está ainda está em quadratura ao próprio Urano, portanto, iminente tensão, e o Sol, o Marte está em Aquário. Quer dizer que ainda há processos de valores a nível do coletivo que têm que ser transmutados. Portanto, este ingresso dá, de facto, isso ainda há valores, portanto, ainda vai ser muita roupa suja, ainda vai ter que ir à superfície, limpeza. Quem não faz trabalho interior ou quem tem estes elementos dentro de si, isto virá tudo à superfície como um todo. Ora, a seguir, nós temos. Mas, ó Pedro, a conjunção dá-se a 14, não é a 20. Não dá-se a 20. Inicia-se a 14. Está bem, mas a conjunção exata é no dia 20. Não, é no dia 14. Mário, queres ver? Bem, não interessa. Mas. Não é dia 20, Sim, é é dia 20. Pronto. Dia 20 Dia- ainda está, mas eu estou aqui a ver um programa que tenho. Começa Está 00, a mim, 0, Calma. 0 Está graus e 40 a 20 segundos. está a 00. Mas a 14 inicia. A 00. Pronto. Pode-se iniciar com menos de 1 grau, é óbvio. Não, Portanto, não, é 00. espera, mas a conjunção exata dá-se no dia 20. Mas ela começa antes. Começa, é óbvio, com o ingresso de Saturno. Começa muito antes. Mas ela no dia 20 dá-se essa conjunção às 16h53. Mas pronto, o Mário vai investigar, eu também, pronto, estamos assim. Então, isto não ficou por aqui. Temos
o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nas fases das luas, ora, 20, não é? 20, tivemos aqui, vamos ter a próxima lua cheia, tivemos uma no dia 1 de fevereiro, que não vimos essa, não estamos a fazer bem a sequência, mas íamos ver. Esta é a lua cheia de Aquário. Reparem, o Plutão está conjunto a Marte, conjunto ao Sol, e novamente para Lisboa faz um trapézio, ou seja, que aponta às corretas relações humanas, mas a conjunção já se dá aqui. Aliás, eles estão conjuntos, só que aqui o Neptuno já entrou mesmo em Carneiro, no dia 1 de fevereiro. O Saturno ainda está em Peixe, e reparem, o Sol está outra vez conjunto a Marte e está conjunto a Plutão. Novamente mantém-se essa bomba da afirmação pessoal. No caso de Lisboa, está a quadratura do que é? Ora, o Urano está em quadratura a Mercúrio, portanto, o Mercúrio está exaltado em Aquário, quer dizer que, no fundo, as pessoas ainda têm dificuldade de integrar o que estas novas propostas querem. Portanto, o Neptuno, ele entra aqui antes, já está a pedir uma nova transformação. Portanto, novamente aqui, uma grande afirmação, uma grande proposta, no fundo, Plutão conjunto a Marte. Isto é uma bomba, no fundo, se está a manter, mantém-se há alguns dias. Era bom alguém conseguisse ver quando é que esta tripla conjunção se manifesta. Portanto, esta tripla conjunção vai se manifestar, já a vimos, que ela vai se manifestar, penso que desde a Lua Nova, não, ela manifesta-se quando o Sol entra logo em Aquário, mas esta Lua cheia está. Isto é uma bomba total de afirmação. Vamos para a outra Lua cheia, que é de Peixe. Ora, que é a 3 de março. E reparem, nesta Lua cheia, o Sol está em Peixe, como podia de ser, o Neptuno está. Olá, Bernadette, tudo bem? Então, reparem que o Neptuno está em Carneiro, o Saturno está em Carneiro, a Lua está em Virgem, mas o Marte, ou seja, o Marte que rege esta conjunção Saturno-Neptuno, já está em Peixe a procurar uma nova dimensão espiritual, mas o Marte está em quadratura ao Urano. Portanto, muita atenção, ou seja, a procura de valores que se está a dar aqui com esta conjunção, o Marte que rege esta conjunção está em quadratura ao Urano. Marte em Peixe, quadratura ao Urano, portanto, o Marte em Peixe quer descobrir mais na procura espiritual, na verdade, a dimensão, mas está em quadratura ao Urano. Portanto, aqui mais um risco de, ou seja, uma certa coisas bruscas que podem acontecer, das pessoas não entenderem o que é que o programa espiritual traz. O Júpiter, felizmente, está em trígono ao Sol, à Lua, ao Mercúrio, quer dizer que há aqui a capacidade de integração, e a Lua está em Virgem conjunto à cauda do dragão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o mal da humanidade, que o Descartes identificou, que deu origem ao paradigma cartesiano-newtoniano, é que a mente analítica, racional e crítica não deixa, de facto, que os seres humanos abram lugar à intuição. Portanto, só um Sol conjunto a Neptuno, e só conheço duas pessoas que têm o Sol conjunto a Neptuno, dá uma intuição espiritual absolutamente fabulosa e dá à procura de transcendência que permite superar isso. Então, vamos para a próxima lua cheia, ou melhor, vamos para uma coisa então que é a cereja no topo do bolo. Vamos para, como não bastasse a conjunção, então vamos ver o ingresso de Urano, o que é absolutamente incrível, em Gêmeos. E então vamos ver esta bomba de afirmação, que vai ser no dia 26 de abril. E reparem qual é o mapa.
Reparem, Urano aparece no grau Urano em Gêmeos, está a pedir que o Mercúrio que rege aqueles Gêmeos vá para a oitava superior. E agora reparem o que é que aconteceu. Temos Neptuno, Saturno, Marte, Mercúrio, o Quirón, tudo em Carneiro. Ou seja, o Urano pede à humanidade que utilize o Mercúrio não de forma lógica, racional, determinista, fatalista, causalista e seja o que for, conjunta a Vênus, grau por grau, ou seja, pelo menos com uma orbe de 2 graus, mas o regente esotérico, ou seja, ao nível da alma, é Vênus, e está aqui Urano, está conjunto a Mercúrio, está a pedir que toda a humanidade deixe aquela lua virgem de uma vez por todas. Aquele dragão está em virgem, isto vai acelerar. Quem for muito regido por Mercúrio, das duas, uma, como diz as portuguesas, ou se passa da marmita de vez, ou encontra o caminho da transcendência da física quântica e da ciência esotérica de uma vez por todas. Reparem o conjunto de planetas que estão. Isto é um cluster. Antes não vimos a lua cheia de Carneiro, não sei porquê, mas reparem o conjunto de planetas que estão aqui. O próprio Quirón, só o Sol é que está em Touro. Reparem a proposta que é com este Urano em quadratura à Lua, que por acaso está no último grau de Leão. Não, o Urano está em quadratura à Lua, no último grau de Leão, mas a cauda do dragão ainda está a ver. Portanto, isto é uma bomba total de afirmação de uma nova proposta. Reparem, já não chega a esta conjunção, o Urano ainda vem, um transpessoal que ainda vem pedir uma aceleração do meio. Portanto, isto é transformações radicais para toda a humanidade. O pensamento, que é um pensamento parece bem socialmente, dos intelectuais, influencers, youtubers e especialistas de tudo e mais alguma coisa, aqui não vai dar. Com o Urano conjunto ao regente esotérico, esqueçam. Não, ou seja, é numa oitava superior. Repare, isto é a cereja no topo do bolo. Por qualquer motivo, esqueci-me de ver a lua cheia de Carneiro, full moon, que é, ora, Carneiro, qual é que será? Peixe, Marte, deve ser 3 de março, não? 1 de fevereiro é Aquário. Deixa eu ver, 3 de março. Não, é Peixe, é outra a seguir. Ora, 2 de abril. Portanto, reparem, esta é a lua cheia de Carneiro. E reparem, Saturno conjunto ao Sol em Carneiro, mas temos Neptuno e Saturno já com o Sol conjunto. Portanto, isto é a grande tomada de consciência. O Marte ainda está em Peixe, Mercúrio em Peixe, mas há uma quadratura com o Saturno, quadratura de Saturno ao Sol, ou seja, o Sol entra em Carneiro, mas há dificuldade de integração, não só das corretas relações humanas, mas também de valores, ou seja, há uma dificuldade de integração. Portanto, o Sol entra em Carneiro e há, de facto, aqui uma dificuldade de integração. Mas há um mapa destes que o Plutão aparece conjunto ao Sol. Deixem-me ver, vamos para o último mapa deste, que é o Sol, o ingresso Sol em Câncer. Ora, seja, vai ser 21 de junho. E o que é que isto nos dá? Portanto, reparem que o Plutão está em Aquário, oposto ao Júpiter e à Vênus em Leão. O que é que isto dá? Há uma grande tensão entre o particular, ou seja, porque um Júpiter, uma Vênus em Leão,
E se alguém aqui tem Vênus em Leão do domínio das relações, isso é muito difícil. A Vênus em Leão é sempre um atrator de, sei lá, validação de parte dos outros. Isso torna as relações muito difíceis. Portanto, quem tem a Vênus em Leão deve esquecer-se que tem a Vênus em Leão ao nível da personalidade. E reparem, o Plutão está oposto a Júpiter e a Vênus em Leão. Isso dá uma tensão entre o coletivo e o individual. Se aquela Vênus em Leão não funcionar para o grupo, as coisas dão para o torto. O Sol aparece aqui, de facto, num quarto crescente em relação à Lua e a conjunção dá-se aqui no meio do céu. É engraçado que para Portugal o Quiron passa para Touro e está no meio do céu. Quer dizer que é uma altura da humanidade começar. Já teve, o Quiron demora 51 anos, dividam 51 mais ou menos por 12, não é certo. Há planetas que estão muito pouco tempo e outros estão. É uma altura da humanidade, isto é interessante, o Quiron está no meio do céu. A Escola Trigo de Fogo também tem o Quiron no meio do céu. É uma altura da humanidade integrar, de facto, valores, porque é Vênus, que está aqui em Leão, oposto a Plutão, surge logo uma tensão. Os nossos valores são verdadeiramente valores e estão ao serviço do bem grupal? Ou, como Marte em Leão, Vênus em Leão, não queremos que o reflexo dos outros calhe em cima de nós? Portanto, reparem toda esta sequência de mapas, desde esta Lua até ao solstício, dá uma completa e radical transformação. Há aqui um mapa, por qualquer motivo, falhou, que o Plutão está, diria, conjunto ao Sol, mas há aqui nesta sequência, 3 de janeiro já foi, 1 de fevereiro também, mas falha-me aqui qualquer mapa, que de facto há aqui o Sol está conjunto a Netuno. Então, claramente uma transformação pessoal. Então, toda esta sequência, desde esta lua cheia até ao solstício, é indício de uma profunda e grande transformação social. A única maneira que nós temos de integrar isto, primeiro, é ter valores espirituais, ter uma consciência espiritual, a aceitação, isto é a vontade divina. Os teólogos na Idade Média tentavam, de facto, saber qual é a vontade de Deus, ela está aqui. E a atitude para com a vontade de Deus é a aceitação dos propósitos divinos. E a aceitação dos propósitos divinos é a anuência, é a capacidade de integrar e a capacidade, de facto, de a conjunção Saturno-Neptuno de irmos para uma etapa superior. Isto é para toda a humanidade. Portanto, quando a conjunção Saturno-Neptuno entrar no grau zero, que não acontece há milhares de anos, e mesmo que ela tivesse acontecido há milhares de anos, agora o universo já está tão noutro ponto, ela pede a toda a humanidade que, em vez de andarem à batatada, na competição, na fama, no sucesso, na idolatria dos egos pessoais, nas nacionalidades, o país quem é mais forte, quem é menos forte, isso agora só poderá ser mesmo utilizado para propósitos espirituais. Portanto, é como se houvesse uma badalada nos céus que disse: a partir de agora, a humanidade só pode utilizar. É claro que há inércia, há uma grande inércia, mas quem utilizar o Marte para conflito, para afirmação pessoal, para tudo isso, a partir de agora já não tem energia. Portanto, quem estuda teosofia, acontece que há outros planetas, há planetas mais evoluídos, menos evoluídos, mas a Terra, segundo se diz na astrologia esotérica, é a estrela do sofrimento, e eu penso que só há uma cadeia que é menos evoluída que a Terra, o resto são todos mais evoluídos. Portanto, todas as pessoas em evolução na ciência esotérica chamam-se mónadas. Já não, se quiserem utilizar a agressividade, já não têm ponta de onde pegar. Portanto, o plexo solar já não há. Com a entrada de Urano em Gêmeos e conjunto a Vênus, que é o regente esotérico, isso é há uma vibração muito grande. Portanto, eventualmente a física quântica, com os seus resultados, com os seus corolários, com toda a sequência, a física quântica dá-nos coisas absolutamente incríveis,
vem confirmar a ciência esotérica. Aliás, há grupos de transformação pessoal e espiritual só de física quântica, e eu entrevistei pessoalmente o Amit Goswami, que para mim foi um gênio. Escreveu 4 livros que são grandes livros não só de resolução de problemas filosóficos, mas de transformação espiritual. Portanto, tudo isso irá aparecer à superfície. Portanto, o que eu posso dizer é: os céus mandam, nós obedecemos. Portanto, é uma grande transformação espiritual, mas absolutamente, não tenho palavras para dizer a transformação espiritual que se vai dar. Agora, como é que ela se vai dar? Isso aí já depende da humanidade. Vocês conhecem tão bem como eu, ou se calhar melhor, a estrutura geopolítica mundial. Eu não estou muito a ver bem os dirigentes todos a meditar, aos abraços, a chorar uns com os outros, de felicidade, de harmonia, e não gastar o dinheiro em armamento cada vez mais sofisticado, mas tudo é possível, não é? A darem o dinheiro aos pobres, desistirem do armamento, as ogivas nucleares, em hospitais, a caridade nos hospícios, não estou muito a ver, mas pronto, pode ser que eles tenham, sei lá, uma transmutação espiritual e, olha, o Urano em Gêmeos, conjunto de Vênus, dê isso. Ora bem, isto era o que eu tinha para dizer inicialmente e, portanto, as propostas que estão a dar é, de facto, em relação a cada um de nós, estas estão válidas para todos, mas em cada um de nós aparece no mapa. Eu posso ver 1 ou 2 mapas, e o Mário também, mas, de fundo, o que nos interessa é as propostas no coletivo. Isto é válido para toda a humanidade, independentemente da área de onde calha o Saturno-Neptuno. A partir do momento em que se dá a conjunção lá, ou um pouco antes, que ela começa logo com a entrada do Neptuno em Carneiro, e o Saturno entra dia 20. Portanto, isto é válido para toda a humanidade. Ou deixamos de andar à batatada e sempre na procura de onde é que está a maior agressão, maior, sei lá, guerra, maior armas. Até há filmes que é só pancadaria, vingança, tudo, não passam disso. Isso já não vai ter energia. Agora, existe uma inércia ao nível material, é óbvio que as coisas demoram tempo a implantar-se. Agora, nos céus, o relógio deu, é chegado o momento. Pois há aqueles que cumprem, e se ao meio-dia é o começo da aula, há pessoas que entram logo na aula e há outras que chegam atrasadas e outras têm falta, não é? Mas tocou o relógio cósmico, é isso que nos interessa. Então a pergunta é: o que é que nós podemos fazer? Primeiro, utilizar o Marte para propósito de autoconhecimento e evolução espiritual. Segundo, ver se de alguma maneira os nossos propósitos, as nossas metas, os nossos valores se enquadram num propósito, diria, mais geral, mais coletivo, e não estamos exclusivamente centrados em nós próprios. É isso que, independentemente das casas, podemos ver 1 ou 2 mapas, sem dúvida sim, ou sem dúvida que não, mas isto é a proposta. Urano em Gêmeos, conjunto a Vênus, a nossa mente é utilizada aqui, é utilizada prolixamente, causalmente, deterministicamente, ou é utilizada para servir a nossa intuição espiritual? Essa é a proposta, porque Urano entra conjunto a Vênus, que é o regente esotérico ao nível da alma de Gêmeos. Depois, quando o mapa de Urano entra ao ingresso de Urano, que vai durar 7 anos, entra em Gêmeos, está tudo aquilo em Carneiro, ou seja, nós temos iniciativas para descobrir o nosso eu superior, a nossa consciência transpessoal, ou andamos sempre à procura da validação do nosso ego e da defesa do nosso ego pessoal? São perguntas que temos que fazer. Ora bem, e aqui, como todos são grandes meditadores, meditam todos os dias, pronto. Não sei, agora se têm perguntas a fazer, só vou ver 1 ou 2 mapas. Porque o propósito é grupal, ou seja, o próprio grupo G5 tem que subir para outro nível. Não é? Quem manda é o Mário, já sabem que o Mário é energia do primeiro raio. A André tinha uma pergunta. Andréia.
Não era a Andreia, era Eu não. A Susana, a Susana. então vá lá. Sim, estão-me a ouvir? Está. Bem, sim, Sim. Pronto, quando eu ia colocar a questão, o Pedro mostrou ali o mapa, porque de facto eu tinha ouvido falar que Marte e Plutão iam estar em conjunção no final do mês e que essa conjunção já não ocorria há mais de 250 anos. O calma, que, não é bem verdade. pronto, eu Plutão, queria saber. isso não é verdade. Plutão e Marte estão conjuntos cada 2 anos. Agora, eles estão em signos diferentes, porque o Marte, o Plutão demora. Ele em Escorpião teve 13 anos, mas ele demora aproximadamente 20, 30 anos a percorrer cada signo, não é? Portanto, a cada 2 anos o Plutão está conjunto a Marte. Agora, em Aquário é a primeira vez que ele se Claro. vai dar. E conjunto ao Sol, isso aí é mais raro. Pois, portanto, o que eu li é que efetivamente vai acontecer algo nos Estados Unidos, porque este ano os Estados Unidos faz 250 anos e vai coincidir com esse trânsito. Bem, mas é assim, há sempre o livre-arbítrio das pessoas, não é? Exato, sim, Portanto, sim, sim. naquele mapa da Lua cheia, o Sol dos Estados Unidos estava conjunto à Lua. Estava. E o próprio Saturno estava oposto a Quirón. Mas há sempre o livre-arbítrio das pessoas. Por exemplo, eu posso sentir muito irritado ou irritado um dia, mas não tenho que insultar as pessoas, começar a partir coisas lá em casa, puxar os pelos do bigode do gato, ou seja o que for, não é? Eu posso controlar e transmutar isso. Portanto, há Sim. sempre o livre-arbítrio. A livre-arbítrio há uma probabilidade, mas depois cabe-nos a nós, não é? Sim, nós temos livre-arbítrio. Por exemplo, quando for o Plutão conjunto a Marte e ao Sol, eu não sei quantos dias é que isso vai ser, mas pelo menos vai ser uns 4 ou 5 dias. Se nós andamos irritados com o trabalho, com a relação, com tudo, não sabendo os aspectos que isso faz ao nosso mapa natal, se a pessoa for leão e se aquilo fizer oposição, pá, a pessoa Bateu na mousse. depois pode-se Peço passar um bocado. desculpa intervir. Peço Diz desculpa lá, intervir, Beth. Susana. Disse-me então de Marte em conjunção a Plutão, em E ao Aquário em Sol? conjunção ao Sol. Sim, E sim. isto aqui, portanto, Este evento este, não este ocorria há 250 anos. Não, isso não pode ser. Não. e é Isso previsto é para claramente quando? falso. Não, isso é falso, E qual, porque Ah, isso é e qual é falso. que era a previsão? Quando vimos, o Pedro verificou foi a 28 de janeiro. Sim, Ok, mas isso, obrigada. Bernardo, isso é falso porque o Plutão demora 2 anos a dar a volta ao zodíaco. Portanto, a cada 2 anos ele vai encontrar o Sol Mas e deve vai ser no encontrar o mesmo. Plutão. Pode Mas ser em Carneiro ou Hã? em Aquário, em conjunção. Aquário, por ser em Exato, Aquário. era isso que eu Em estava a ver. Aquário, o Plutão. Ora, o Plutão demora. Agora é preciso um conhecimento técnico. O Plutão, quantos anos é que demora a dar a volta ao zodíaco? Alguém sabe? Não é Procurem lá. 284 anos? Não, é 262 anos, se eu não estou em erro. Agora, o Plutão vai encontrar várias vezes em conjunção, porque o Marte demora 2 anos. Uhum. Portanto, se o Plutão vai entrar em 2040 em Peixe, vai haver várias conjunções. Agora, pode não acontecer, de facto, há 200 e tal anos, mas isso não significa que haja logo, ou seja, o Plutão dos Estados Unidos, eu penso que está nos últimos graus de Capricórnio. Agora, Urano está nos primeiros graus de Gêmeos. Portanto, essa conjunção a dar-se e ao mesmo tempo Urano está em Gêmeos para os Estados Unidos, de facto, vai ser uma grande destaca. Agora, Vai há ser. sempre o livre-arbítrio das pessoas, não é? Uhum. Ou o Trump passa, o Trump é Gêmeos, não é? Tem o Sol em É. Gêmeos e tem Marte em Leão e o ascendente Leão. Também tem Urano em Gêmeos. Portanto, ou o Trump passa para outra oitava, medita, vai para a Índia, vai fazer mantras com Maharishi Mahesh Yogi, qualquer coisa desse género.
O South Park diz que ele no final do mês vai. O South Park previu que ele lá. no final do Mas mês isso é vai assim, acontecer alguma coisa. a, pre- a previsão é sempre uma tentação, porque novamente o Mercúrio querer controlar as coisas, nós não podemos controlar, mesmo que vamos supor que a tripla conjunção do Plutão, Marte e do Sol está oposto ao Sol do Mar. E vamos supor, Mário, tens o teu Sol a quanto? 25. Yes. Não vai dar. Mas alguém tem por exemplo, alguém tem o Sol a 12 graus em Leão? Não, Ninguém. Ninguém tem o Sol a 12 graus no signo. não. Pronto, vamos supor que alguém tem o Sol em Leão a 12 graus. Essa conjunção está oposta. O que é que isso traz? Traz uma tensão desgraçada naquela pessoa, se ela estiver frustrada, em mandar solar. Ela teve uma vida inteira que a namorada não lhe fazia, ou não queria que ela não lhe dava comida, ou fazia seja o que for, ou não sei o quê, no trabalho, os colegas. Naquele dia, naqueles dias, a pessoa, se é que ela escondeu para o subconsciente a frustração, naqueles dias a pessoa vai se passar completamente. Mas isso depende do trabalho interior que ela fez, se ela transmutou aquilo. Só há frustração quando não há quando há um desejo que está mesmo que recalcado inconsciente. Se não houver o desejo recalcado inconsciente, não há frustração. A única maneira de vencer as frustrações é não ter desejo. E agora vem a grande pergunta filosófica: como é que eu vivo sem desejo? É a grande tarefa de todos que estamos aqui na G5. Viver sem desejo, como o Senhor Buda fez. Sem desejo, ou seja, eu estou na matéria, mas trabalho a matéria do ponto de vista espiritual. Portanto, eu vou para o restaurante no dia 21 de março, em vez de comer grandes pratos, eu estou lá a transmutar a energia espiritualmente. E outro ponto que eu também, quando estava a Então, falar do grau zero, quis saber em pormenor qual é o significado do grau zero. Então lembrei-me de ir ver os graus sabeus, não sei se é assim que se designa, e e depois está fui, certo. pronto, e até partilhei no grupo. E realmente é muito interessante a visualização, porque foi um astrólogo com uma pessoa mediúnica a visualizar algo. E diz uma mulher que se emerge e que vê uma baleia. Portanto, é engraçada a simbologia e a analogia. E fala realmente que é a quebra dos velhos padrões. Eu partilhei aí no grupo. Pronto, isso é muito útil. Obrigado, Foi Susana. O que a Susana está a fazer é muito útil, porque é verdade. está a corroborar No com grau aquilo. zero, no grau zero é exatamente isso. Portanto, se a conjunção está no grau zero, é exatamente isso. Foi o Mark Edmund Jones e o Dana Rudyard publicaram um livro que é, não é os graus sabeus, mas é uma mandala astrológica que para cada grau do zodíaco tem um significado. Portanto, se nós formos ver o nosso Sol, o ascendente, especialmente o ascendente e o Sol, o grau tem um significado. Portanto, o grau zero ou o grau 1, neste Zero caso é de carneiro 0,45, portanto, o é grau zero de carneiro é o essa a paradigma. simbologia. É a Achei. mudança de facto de paradigma para toda a humanidade. Portanto, independentemente da casa onde tem carneiro, e vocês podem ver isso, vão ver onde é que tem carneiro. O grau zero tem a potencialidade de todo o signo. Por isso é que com uma conjunção no grau zero, já não há programas, eu não tenho programas, não sei, e talvez vocês consigam. No grau zero, há milhares de anos que não acontecia, e com estes transpessoais e com tudo isso, nunca aconteceu. Portanto, tudo isto, o resultado é melhor as pessoas começarem a se tratar bem umas às outras, terem mais esperança na vida, as coisas vão mudar radicalmente. Vão mesmo mudar. Agora, há muita inércia das pessoas, já sabem a mudança, não é? Eu lembro-me de andar de bicicleta quando foi a pseudo-pandemia
e epá, eu dava uma volta grande e via sempre pessoas de máscara, todas a fila para o frango. E eu disse, não aprenderam nada com isto. Pronto, é isso, mas a humanidade rege pela Lua e a Lua quer sempre referências exteriores. Mas, no fundo, nós devemos ter referências interiores e através da nossa alma e da astrologia. Mas a Bernadette queria dizer algo? Não, não, não. Eu por acaso agora estava aqui a ver o grau zero. eh, Sabes que eu ainda sou um bocadinho novata nisto, mas estava aqui a ver que tenho aqui escorpião, mas não é uma conjuntura. Ok, já percebi, já percebi. Ok, ok. Conjunção. Pronto, a Bernadette foi minha colega de escola do ano passado. E é a única, só conheço duas pessoas que têm o Sol conjunto a Netuno. Ela é uma delas. Portanto, ela tem Sol em Sagitário, tem umas quantas coisas em Escorpião, mas pronto, ela tem Sol em Netuno, só conheço duas pessoas. Mais ninguém. Uma é um astrólogo nacional e internacional, a outra é a Bernadette. Portanto, à partida, ela está sempre virada. O Sol conjunto a Netuno é para a grande transcendência. Reparem, quando o Sol se encontrar conjunto a Netuno em Carneiro, aí podemos até ver, ou seja, aí vai ser uma para toda a humanidade. Vamos lá ver, quando eu sei que o Sol, eu posso pôr aqui um mapa. Uh, bem, esta é a Lua de Aquário, mas vamos avançar aqui e aí vai ser. Por que isto não dá? Este programa às vezes. Esta é a carta de agora, certo? Este programa tem a hipótese de fazer um relógio, mas por qualquer motivo não me está aqui a dar. hum, é isto. Portanto, vamos pôr dias e reparem, portanto, isto é o dia 2. Reparem, 8 de janeiro, às 22h52. Pronto, isto não está por casa, senão o Sol já estaria aqui abaixo, já se pôs. Mas hoje o Sol está conjunto a Carneiro em Capricórnio a Vênus, oposto a Júpiter. Quer dizer que há alguma tensão nos valores coletivos para encontrar e o Saturno ainda está conjunto. Agora vamos pôr, portanto, há alguma tensão nos valores coletivos. Pronto, mas não houve guerra ainda bem. Então, vamos pôr isto a andar até o Sol ir para Peixes e encontrar aquele Neptuno. Estamos a pôr dia a dia, o Neptuno já passou. Portanto, isto é bom também para nós vermos os trânsitos. Aqui já entraram os dois, 19 e 20 de fevereiro. Portanto, a 20 de fevereiro e a 19, ou mesmo o dia que o Mário disse, é bom estarmos todos atentos às circunstâncias, mas está-se quase a aproximar. Mas neste dia que se está a conjunção com o Sol, está, no dia, no dia 21 de março, ou seja, o que é incrível, não vi o mapa do equinócio, o que é incrível, o equinócio dá-se, ou seja, com uma conjunção do Sol a Neptuno. Parem, vamos pôr então o mapa. Eu sabia que havia alguma coisa aqui que me falhava. Vamos então pôr esse mapa do ingresso do Sol em Carneiro. Ainda bem que a Bernadette falou.
Ah, portanto, o Sol entra no dia 20 em Carneiro. Eu bem sabia que me faltava um mapa. E entra precisamente conjunto a Neptuno e à conjunção. Portanto, para um equinócio com potencial do Sol, ou seja, é a altura de toda a humanidade integrar o que pede esta conjunção. E ao integrar o que pede esta conjunção, o Marte ainda está em paz, é um bom, está tudo dentro de um semissextil, a Plutão, a Urano, transpessoais, um trígono entre Marte e Urano, entre Plutão e Urano. Só o Júpiter é que está fora do baralho com uma quadratura a Vênus, que está em Carneiro. Portanto, à partida, este dia, entre os dias 20 e 21, vai ser excelente, ótimo para toda a humanidade integrar esta proposta do Saturno-Neptuno conjunto com o Sol. Portanto, é a altura para marcar um almoço-jantar seguido de grande meditação, toda a tarde na G5. Portanto, é um dia muito especial do que nós. Eu bem sabia que me faltava um mapa. Este mapa é muito importante. Portanto, nestes dias, meditação, introspecção, reflexão são importantes para nós integrarmos tudo isto. Ainda bem que a Bernadette falou. Isto 21 para 22 ou já somente o 22? Não, entre 20, 21, 22 é o Sol conjunto a Saturno e Neptuno. Muitíssimo bom.